Fala pessoal, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Quero mandar um abraço aos nossos amigos ateus, agnósticos e livre pensadores e aos inscritos do canal. Estamos hoje trazendo mais um conteúdo. Agradeço de coração a vocês estarem inscritos, estarem unidos com nós, né? Propagando o conhecimento e não a burrice, mostrando de verdade o que é esse livro que enganou pessoas há muitos anos e que agora está sendo totalmente desmascarado de ponta a ponta. Esse livro fez com que pessoas acreditassem que tudo isso é real, transformando as pessoas em praticamente zumbis, certo? Pessoas que não têm o conhecimento, mas aderem à prática desse livro, acreditando nele e deixando de viver a sua própria vida para acabar vivendo no mundo de ilusões, de mentiras, de fantasias e de contos. E hoje eu vou trazer para vocês uma contradição que se encontra no capítulo de Gênesis sobre as idades, certo? É engraçado, né? Mas está aqui. A maldade da raça humana se encontra no capítulo 6 de Gênesis, que quando fala que quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhos e filhas. O que é? Eles se procriaram, né? Exatamente. Então isso começou o quê? A se espalhar as pessoas, a multiplicar. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Então eles escolheram naquele tempo falar as suas concubinas, no caso, né, as suas parceiras, e acabaram o quê? Unidos-se com elas, casando e formando-se casais, né, como homem e mulher, assim por diante. E o que acontece? Nessa parte é muito estranha porque não fala bem assim explicado o porquê aconteceu disso. Então é a mesma coisa que essas pessoas começaram a se unir uma com outras, certo? Começaram a se formar casais, e isso acabou deixando Deus zangado. E olha aqui, o que ele diz: Deus, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Ele diz aqui que qualquer ser humano, está bem escrito, viveria o quê? 120 anos, não passaria disso. Mas é verdade? Não. Quando você começa a ler de forma literária, entendeu? Prestando atenção em tudo o que está escrito e usando o seu raciocínio, você vai começar que isso que ele falou acaba entrando em contradição. Por quê? A primeira pessoa que nós vimos aqui é Noé. Aqui, depois disso aí, disso que eu acabei de falar, sobre ele falou das idades, dos 120 anos, vai vir a arca, certo? Que é toda aquela história dos animais. Uma outra hora eu vou trazer um vídeo falando sobre isso também. Noé tinha 600 anos. Ele completou mais um ano de vida durante o dilúvio, né? Que praticamente ficou um ano a história do dilúvio, né? Uma outra nós entramos num assunto bem mais complexo sobre isso. Então olha aqui. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Tá vendo? 600 anos, pessoal. 600 anos de idade. Já contradiz o que ele falou de 120. Pera lá. Aí vocês vão ver. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. E ele morreu quando tinha 950 anos de idade. Porra, meu. Poxa vida. Quem que vive com essa idade? Então você vê que para uma pessoa estar narrando esse fato que ocorreu, isso é mentira, isso é uma história, não passa disso. Ninguém vive até essa idade. 100 e pouco é o máximo, 90 e pouco às vezes é o máximo que pode chegar. Entendeu? Nós vemos isso na realidade, em prova vida, né? E aí tem mais. Isso que ele tinha falado de 120 anos não se concluiu. Isso tipo assim,
É uma grande contradição, sabe? Um erro gravíssimo que está aqui. Aí vai passar tudo isso, vai entrar a Torre de Babel, entendeu? Vai vir os descendentes dele, daí os filhos de Noé, vai vir toda essa família, né? Que um filho gerou filho, primo, tios. Então o que que é? Essa árvore que ele acabou, que os parentes deles mesmo acabaram criando, né? Então veja lá, os descendentes de Sem. Sem era um dos filhos, entendeu? Era o filho de Noé. Aí você vai começar. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Sela. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Poxa vida, com 400 e poucos anos, o cara morreu. Os 120 anos que tinha lá, que ele falou que ninguém passaria disso, não aconteceu. Vejam bem como que isso é uma história, entendeu? Uma história, não levem a sério, pessoal. Não levem a sério, isso é mentira. É história que um escritor hebreu escreveu, porque isso aqui é o Velho Testamento, isso daqui é um dos primeiros livros do Pentateuco, que são os 5 livros que Moisés escreveu, entendeu? Que dentro deles encaixa o Pentateuco como o primeiro livro, Gênesis, o segundo, o Êxodo, o terceiro, né, o Levítico, o quarto, Números e o 5, Deuteronômio, certo? Então vocês vão ver que as idades aqui, ó, não bate, não bate. Não vou ler tudo, entendeu? Vocês podem pegar aí. Aqui você vai pegar no capítulo 11, que vai falar da Torre de Babel, você vai ver os descendentes. Então, o que ele falou da idade não conclui, certo? Aí você vai ver, Heber viveu mais 430 anos. Peleg viveu mais 209 anos, ó, já passou praticamente do 120. Outro 207 anos. Tinha outro mais 200 e pai de outros filhos aqui, ó, viveu mais 200 anos. Tá vendo? Olha a mentira, olha a contradição gravíssima aí. Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Ter. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos. Tera foi pai de filhos Abraão, Naor e Arã. Aí que nasce Abraão. Entendeu? Que vem toda essa história aí. Então, o que acontece, pessoal? Olha lá. E Tera morreu em Arã com idade de 205 anos. Olha a contradição aí. Aonde que... Se esse povo que viveu toda a cidade correspondesse ao que está falado no capítulo 6 de Gênesis, que ninguém mais viveria do que 120 anos, você chegaria a uma conclusão que tinha acontecido isso, mas ao contrário, quando você começa a ler tudo, entendeu? Ler tudo de forma literária, de forma racional, vocês vão ver que isso não acontece. E isso é uma contradição. Deu para entender, pessoal? Pode pegar e ler. Vê lá se a cidade bate. Não bate nada. Todas as idades passaram ainda. Então uma pessoa que... Noé morre com 900 e poucos anos. Quem que sobrevive a uma idade dessa? Ah, mas aí as pessoas têm mania de falar, não, mas esses daí eram os escolhidos por Deus. Que escolhido por Deus? Aqui no capítulo 6 ele deixa bem claro que ele não fala que escolheu ninguém. Aqui ele fala, não via lá, que o ser humano vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Não viverão mais do que 120 anos. Está bem escrito e declarado aqui. E mais à frente, as idades passam disso. Entendeu, pessoal? As mentiras que é esse livro aqui. Não leva a sério, não. Não leva a sério. Tudo isso aqui é história. E são histórias que as pessoas levam a sério e acreditam até hoje. Até hoje as pessoas acreditam nisso.
vez de ele pegar um livro e ler como se fosse um outro livro qualquer, entendeu? Como existem vários livros de histórias e, né, drama, romance, você vai praticar e vai levar tipo aquilo a sério e falar que aquilo existiu? Não, o escritor que escreveu aquele livro deu a vida aos personagens que estavam naquele livro, mas a vida dele, daqueles personagens, a realidade que acontecia, só se encontra lá naquele livro. Quando está aberto e você está lendo ele. Fechou, aquilo acabou. É uma história. É como se fosse isso daqui, ó. Ó, é a mesma coisa. Tá vendo? Ele só levou esse nome aqui, por quê? Porque as pessoas já viram que isso seria uma boa ideia. Entendeu? Por isso que colocaram Bíblia Sagrada. E geralmente vocês podem ver que isso aqui não era a Bíblia Sagrada bem antes. Uma Bíblia de 1400 e pouco, ela indica que era a BKJ, né? Que é a Bíblia do rei James. Não tinha nada de sagrada. Depois disso eles colocaram o que eles quiseram. Porque outras pessoas já colocaram a mão nas escrituras e acabaram o quê? Deturpando tudo. Essa aí é a verdade. É tudo deturpado. Se você procurar pegar comparado às outras escrituras, você vê que muitas coisas acabam mudando. Só que é escrito, né? De forma natural. De forma como se fosse uma história qualquer. Entendeu? Então eu trouxe aí mais um vídeo mostrando mais uma mentira e uma contradição gravíssima. Porque aqui ele fala que ninguém permaneceria mais do que a cidade. E mais à frente você vê que nada disso se concluiu. Que as pessoas passaram ainda mais da idade. E um absurdo uma pessoa viver tantos anos. Quem não queria, né? Entes queridos nossos que tivesse essa idade, né? Uma idade bem à frente, né? Bem mais avançada para ficarmos com nós, né? Quem não queria uma avó, um avô que já se foi, faleceu e tivesse essa idade? Mas não corresponde, pessoal. A nossa natureza, o nosso corpo não sobreviveria muito a isso. Então, a própria natureza já se encarregou do nosso corpo ser matéria e acabar o quê? Indo de acordo com o que acontece com a natureza. A verdade é essa. A nossa evolução já veio disso. Nós não ia viver tanto essa idade. Deu para entender aí, pessoal? Então tá bem claro aqui. As idades mentirosas e contradições. Mais uma mentira. Mais uma do livrinho das escrituras sagradas, né? Então, espero que fique bem claro para vocês. Peguem e leiam e tirem as suas conclusões. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!